somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E eu teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. E leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Minha fé será
e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, desde o início tu és meu e eu sou teu, Jesus. Jesus, como tu não há outro, a única esperança pra mim. Morte, onde está tua vitória? Meu Senhor, sobre ti triunfou. Na cruz, aprendo a viver. Mas o amor em meu coração canta. No dia da tribulação, eu sei tua graça me basta. O escândalo da graça morreu em meu lugar. Então viverei, sei como tu és. Eu tudo pra te conhecer. Jesus, como tu não há outro, a única esperança pra mim. Oh, ser como tu és, dou tudo pra te conhecer. Jesus, como tu não há outro, a única esperança pra mim. Declaramos a vitória sobre a morte. Morte, onde está tua vitória? Meu Senhor, sobre ti triunfou. Na cruz aprendo a viver, pois o amor em meu coração canta. E no dia da tribulação, eu sei tua graça me basta. O escândalo da graça morreu em meu lugar e então viverei. Ser como tu És, dou tudo pra te conhecer. Jesus, como tu não há outro, a única esperança pra mim. ser como tu És, dou tudo pra te conhecer. Jesus, como tu não há outro, a única esperança pra mim.
de Jesus é tudo, por causa do teu amor Isso é tudo, por causa de ti. Isso é tudo, por causa de Jesus é tudo, por causa do teu amor eu viverei. Isso é tudo, por causa de ti. Isso é tudo, por causa de Jesus é tudo, por causa do teu amor eu viverei. Ser como tu és, tudo pra te conhecer. Jesus, como tu não há outro, a única esperança pra mim. Ser como tu és, tudo pra te conhecer. Jesus, como tu não há outro, a única esperança pra mim. Jesus, tudo é por ti. Sim, tudo é por causa de ti. Tudo é por ti, Jesus. Tudo é por causa de ti. Nosso coração queima por ti. Jesus, Jesus. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em teu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Cada passo, cada escolha, minha vida é oferta em teu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz.
Estou aqui, tudo o que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo o que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. O ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, eu sei. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo o que sou sempre eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Eu sei que ao meu lado sempre estás. Não estou sozinha, não.
Olá, gente, tudo bem? Vamos aí mais uma palavra, compartilhar mais uma palavra de Deus eu acredito que você já está pronto aí, já está com o coração já esperando esse momento. Esse momento para mim eu acho é o mais precioso, né? Porque é a hora em que a gente vai receber direções. A gente vem e se alegra com Deus, você vai para o culto, você se alegra com Deus, né? Oferta o teu coração, a tua vida, a tua adoração, o teu louvor. Mas no momento da palavra, é o momento em que a gente vai receber direções. É o momento em que o Espírito Santo vai falar dentro de nós, vai ministrar os nossos corações através da palavra. E eu quero hoje abrir aí um tempinho com vocês de estudo. Eu quero falar sobre a fé, continuar falando sobre fé, só que trazendo, sabe, aquilo que pode ser que tenha ficado esquecido aí no teu coração? Aqueles pontos básicos que aparentemente é básico para muita gente, mas para a gente é muito importante nós trazermos isso novamente, a memória, dar uma ativada de novo aí naquilo que aprendemos lá atrás, para o pessoal que caminha com a gente aí, que fez a escola conosco, sabe do que a gente está falando. Quando a gente fala de fé, fala de fundamentos da fé, fala dos pontos básicos da fé. Isso é demais, isso é rico demais para os nossos corações. Tem muita coisa que a gente vai recebendo e muita coisa a gente vai amadurecendo. E talvez tem coisas até que a gente não lembra, mas está praticando. Então, quando fala daquela ativada, aleluia, olha, fluiu no meu coração, eu já passei por isso, eu já ouvi isso, e isso é muito bom, não é? Isso renova. Eu coloquei aqui um tema para a gente estar falando hoje, no dia de hoje, para nós estarmos falando nos próximos encontros, que é o passo a passo da fé. Vai ser realmente um passo a passo, aquela coisa sabe, de alfabetização e fundamental, e até a gente chegar aí no ponto, sei lá, onde o Espírito Santo for levando a gente. Então, eu vou trazer coisas novas. Eu te convido aí, se você tem aí um caderno, uma caneta perto de você, mantenha aí preparado para anotar. Se tem aí à tua disposição o celular que pode escrever, de repente você está vendo pelo computador, para estar anotando os versos. Não vou expandir com muitos versos para que você não esqueça. Eu acho que quanto menos versos, menos passagens eu usar, melhor vai ser para vocês guardarem no coração, não é? Que são coisas que criam, que estabelecem lá os fundamentos. A gente já tem isso em nós, mas isso é bom, isso ativa dentro de vocês, não é? Então, tenha o tema aí, o passo a passo da fé. É disso que a gente vai falar daqui para frente. Legal? Vamos aí. Então, Hebreus capítulo 10, nossa primeira passagem, Hebreus capítulo 10, o verso de número 38 e 39. Está escrito assim: mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então nós temos, eu peguei essa passagem aqui porque ela está falando exatamente de uma posição. Primeiro, de uma natureza. Quando a Bíblia fala sobre o justo de Deus, não é? Porque ele diz o meu justo. Quando fala do justo de Deus, não está falando de alguém que alcançou uma justiça por meio das suas práticas. Está falando de algo que Deus fez. É por isso que ele diz que se ele retroceder, a alma dele não tem prazer. Porque aqui a Bíblia está falando de algo que ele realizou dentro de você que é indestrutível. João, lá em 1 João, capítulo de número 5, lá no verso 18 e 19, ele diz assim: aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Não é? Porque ele está protegido. Então é legal quando você tem isso no coração e capta essa informação. Cara, eu sou nascido de Deus. Você crê nisso? Você crê no teu coração que você é nova criatura? Você tem um testemunho aí no teu espírito de que você é nova criatura? Você já olhou para a tua imagem no espelho e declarou assim: tu é um filho de Deus? Isso é muito importante para você. É importante que a gente tenha essa mentalidade do ser, porque tudo começa no ser. Nós falaremos disso um pouco mais para frente, não é? Mas agora eu quero continuar
dentro desse texto, falando dentro dessa jornada aí, desse passo a passo. Quando nós vemos Deus falando, mas o meu justo viverá pela fé, gente, essa expressão está escrita por 4 vezes na Bíblia. Isso é legal demais, porque aqui é uma afirmação de Deus. O meu justo viverá. Está falando de uma jornada, de uma caminhada, de algo que é contínuo, todos os dias. Ele viverá, sabe? Não é algo momentâneo, mas é algo contínuo. O meu justo viverá pela fé. Isso é muito bom. Aí, a primeira pergunta, a primeira questão, se o justo viverá pela fé, então o que é fé? Para que eu possa me organizar dentro desse contexto e caminhar por ela, para que eu me identifique, não é? E identifique a minha vida dentro do campo da fé. Eu preciso saber o que é fé. De repente você está viajando com alguém, vai fazer uma viagem, e alguém diz, olha, nós estamos em tal estado, não é? E você fica sabendo que está em tal estado porque alguém disse, mas às vezes você só por olhar o ambiente, as pessoas, a forma das pessoas falarem, a forma das pessoas se expressarem, você já percebe que você está num estado diferente do seu estado. Você já percebe que você está num país diferente do teu país, não é? Então, a pergunta é, o que é fé, né? E aí a gente vamos falando disso. Hebreus 11, 1, nós temos uma definição de fé. É a definição mais usada pela igreja, porque é algo que aponta diretamente para essa pergunta que nós temos, o que é fé. Está escrito assim, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Presta atenção, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção das coisas que ainda não vemos. Presta atenção, fé é certeza. Essa palavra certeza é a palavra grega hypostasis. O que é hypostasis? Sabe aquela construção, quando a construtora vai edificar um prédio, uma ponte, e ele faz aquela base, para alguns chamam de baldrame, não é? Baldrame, aquela parte que cava o chão, a terra, e aprofunda lá a ferragem, prepara tudo, o concreto, e fundamentam bem para depois iniciar a construção. Então, aqui, esse fundamento que fazem no chão chama-se hypostasis. Aqui a palavra grega de hypostasis, que é fundamento, suporte, substância, segurança, realidade. Então, o que é fé? É a substância, é o fundamento, é aquilo, é a realidade da minha, é aquilo que dá realidade à minha esperança. Presta atenção, é o que dá realidade à tua esperança. Legal isso aí, não é? 2 Coríntios, anote aí ou guarde no teu coração. 2 Coríntios, capítulo de número 1, o verso de número 24. Paulo diz assim, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, não é? Mas somos cooperadores do vosso gozo, da vossa alegria, pois pela fé estáis de pé, ou em algumas traduções, pela fé estáis firmados. Eu gosto dessa passagem de Paulo, porque para o pessoal que fez a escola, que conhece a nossa apostila da escola, dá novamente, tem lá uma expressão, uma frase do Kenneth Hagin, ele diz assim, olha, fé é poder. Isso é legal. Porque quando Paulo diz aqui, olha, pela fé vocês estão de pé, ele está falando que tem um poder, que há um poder que emana da fé que sustenta aquele que crê. Vamos olhar de novo aqui o que diz em 2 Coríntios, nós lemos o verso 24, vamos ler o verso de número 21. Ele diz assim, olha,
mas aquele que nos confirma, em outra tradução, é aquele que nos firma, que nos mantém firmados, que nos sustenta, é Deus. E lá na frente, então, ele vai falar, vocês estão firmados pela fé. Está falando que há um poder de Deus que é manifestado na vida de todo aquele que crê. Ah, isso é demais. Vocês estão entendendo? Estão captando isso aí, gente? Estão captando, estão trazendo, buscando de novo aquelas raízes lá que ficaram para trás, que já havíamos esquecido o que era fé. Então, nós entendemos agora que fé é fundamento, é certeza, é a convicção, não é? Das coisas que eu não posso ver, mas eu acredito. Eu acredito, não é? Convicção, o que é a palavra convicção? Se fé, certeza e convicção. Então, convicção é a evidência, é a prova. São fatos, evidência e prova, são fatos que dão base a alguma coisa. Fé é a evidência. Então, quando eu creio, há uma manifestação daquilo que eu creio. O resultado da minha crença é a manifestação daquilo que eu creio. Vocês estão entendendo isso aí? Presta atenção. Nós não iremos lá no texto, porque eu quero me manter aqui junto com vocês nessa linha, não é? Mas lá no capítulo de número 4 do livro aos Romanos, a partir do verso de número 16, você vai ter lá uma narrativa, na verdade quase todo o capítulo 4 de Romanos, né? Teremos lá uma narrativa a respeito da fé que teve Abraão. Mas no verso 16 está escrito que Abraão creu em Deus, no Deus que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. Dê uma olhada. A fé que a Bíblia diz que justificou Abraão, porque ele foi justificado pela fé, é esse tipo de fé. Essa fé que está fundamentada na certeza de que Deus é simplesmente um Deus que opera todas as coisas, um Deus que age no impossível, um Deus que não há limites para ele. Como nós vamos entender essa atitude de Abraão é quando a gente olha e lê, na verdade, e vê o que é que ele fez. Deus pede o filho dele, e a Bíblia diz que no dia seguinte, logo cedo, Abraão sai e vai em direção ao Monte Moriá para sacrificar o filho, porque ele tinha certeza de que Deus traria de volta o filho mesmo depois de morto. Isso é coisa maravilhosa, coisa de Deus. Isso é bom para a gente estar crescendo e aprendendo aí mais a respeito de Deus. Se usarmos essas definições, vamos usar essas definições que nós pegamos aqui? Fica assim, olha, a fé é a realidade, a parte mais importante das coisas que você espera. A informação que estabelece os fatos de coisas que você não pode ver ainda. A fé é a realidade. A informação, presta atenção, a informação que estabelece os fatos de coisas que você não pode ver ainda. Então, quando você está caminhando, quando você opera a fé, quando você libera a fé, presta atenção, gente, a fé é como se fosse um abre-caminho, né? Quando você libera a fé, ela vai estabelecendo a tua vida, vai fluindo de forma poderosa, destruindo barreiras. Você começa a olhar e ver que portas estão abertas pela fé, ainda que visivelmente elas estejam fechadas. Você vai ver solução onde para muita gente só tem problemas. Você vai ver saída no lugar onde todo mundo só está vendo escuridão. Você vai ver saúde onde a enfermidade parece estar combatendo. Você vai ver restauração onde todo o sistema disse que não tem mais jeito, quando você se move por meio da fé. É por isso que a gente vai caminhar falando sobre o passo a passo da fé. E eu quero continuar falando para vocês. Não tenho pressa hoje, não tenho pressa, como não terei pressa na próxima, porque isso aí é para a vida, é para sempre. Nós caminharemos aí a vida inteira por meio disso, até porque é a expressão de Deus, né? O meu justo viverá pela fé. Lembre disso, o meu justo viverá pela fé. Agora,
uma outra pergunta, não é? Uma outra questão, vou colocar para você aqui uma outra frase, não é? Que eu ouvi de uma das traduções que diz assim: fé é a escritura de posse. Quando você sabe, quando você crê, você sabe que possui. Entenderam? Quando você crê, você sabe que possui. Você só toma posse. E isso é andar por fé. O que é viver pela fé? Nós vamos falar hoje desses dois pontos. Primeiro, te expliquei o que é fé. Agora eu quero te apresentar o que é viver pela fé. Com poucas palavras, não é? Viver pela fé, primeiramente, é viver em total união com Deus. Em primeiro lugar, viver em total união com Deus. Depositando tudo o que você é e tem nele, e estando em total e completa dependência dele. Por que isso? Porque viver pela fé, viver em total união com Deus, depositando tudo o que você é e tem nele. Porque, gente, se fé é poder, não dá para operar fé independente de Deus. Se fé é poder, como eu vou operar fé independente dele? Não dá para operar. A grande realidade é que quanto mais eu cresço em fé, mais eu sou levado a uma proximidade de Deus. Vocês lembram que está escrito em Hebreus 11:6, diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, primeiramente, acreditem que Ele existe e que Ele é bom, é recompensador dos que o buscam. Então, não dá para caminhar pela fé, dizer, eu vivo pela fé genuína, mas eu não tenho um relacionamento com Deus. Não, não. A fé cada dia se torna mais genuína na sua vida prática, de acordo com o relacionamento que você vai desenvolvendo com o teu Pai. Porque, primeiro, Jesus é o autor e consumador da fé. Como eu vou amadurecendo em fé? Caminhando num relacionamento mais estreito com Ele, no dia a dia, e eu vou fluindo de uma forma sobrenatural. E vou vendo todas essas bênçãos acontecendo em minha vida. Então, viver por a fé, caminhar pela fé, é saber que eu estou conectado com Deus, eu estou ligado a Ele para sempre, não é? Então, isso é viver pela fé. Fé é poder e por isso não dá para viver separado dEle. Né? Por isso que, quanto mais eu cresço em fé, mais sou levado para um maior relacionamento com Deus. Estou crescendo, pastor, em fé, sabe? Eu tenho paixão agora, cada dia eu tenho me apaixonado mais por uma leitura da palavra, cada dia eu tenho me apaixonado mais por uma vida, me envolvido mais numa vida de gratidão a Deus. Cada dia, pastor, minhas orações têm sido mais de agradecimento, de louvor ao Senhor do que de petições. E eu vejo resultados gloriosos acontecendo em minha vida e através da minha vida. Pessoas têm sido transformadas no meu trabalho, na minha família, e, sabe, em volta de mim eu vejo o ambiente sendo transformado. Sabe por quê? Porque quanto mais você se relaciona com Deus, mais aquilo que Ele disse que é transformador na tua vida, cresce a tua fé. A fé é poderosa para transformar a tua vida quando você atua por meio dela. Isso é legal, isso é muito de Deus, não é? Gálatas capítulo 2, verso 20. Eu vou fechar com vocês nesta passagem, mas pegue aí. Vou falar de 5 pontos aqui que Paulo expressa nessa passagem, que vai fechar com a gente, definir nos nossos corações fé. 5 pontos nós vamos falar nessa passagem que vai fechar legal. Capítulo 2, verso 20 de Gálatas, está escrito assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, Paulo aqui, ele está falando sobre uma vida totalmente entregue a Deus, não é? Uma vida totalmente rendido a Deus, uma vida conduzida totalmente pelo Espírito Santo.
E nós sabemos que isso não é uma coisa, você pode dizer, pastor, mas eu quero isso também, eu também quero. Mas isso é resultado de uma jornada. Entenda o que eu estou te dizendo, quanto mais você cresce em fé, mais você é levado a um relacionamento com Deus. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você cresce em fé. E essa, digamos assim, tem que ser um ciclo vicioso em nossas vidas. Eu estou crescendo em fé, estou sendo levado para Deus, estou crescendo em fé, estou sendo levado para Deus, e isso tem que ser algo que se repete cotidianamente, sabe? Então Paulo diz aqui, olha, agora já não sou eu mais quem vive, eu estou morto para o mundo não tem mais parte comigo. A vida que eu estou vivendo agora, o que eu vivo pela fé no Filho de Deus. Por quê? Porque Ele me amou e se entregou por mim. Então eu quero pegar com vocês aqui os 5 pontos que Paulo fala. Guarde aí no coração, porque eu não vou ficar preso aqui, vou andar rapidinho. Não é? Primeiro ponto, fui crucificado com Cristo. Não é? Esse é o primeiro ponto, nós estamos falando da trajetória da cruz. A Bíblia diz que Cristo nos substituiu naquela cruz, Ele morreu em nosso lugar. Morreu a minha e a tua morte, a morte que nós tínhamos que morrer. Então você foi crucificado com Cristo, entendeu? Você, pela fé, foi crucificado com Cristo. Como você vive isso? Você recebe o que Cristo fez, você recebe para você. Você toma posse disso. Você pode dizer comigo, eu fui crucificado com Cristo. Entenda isso, porque de alguma forma você e eu estávamos lá, por meio da fé. Não é? 2 Coríntios capítulo 5, verso número 14 e 15, está escrito assim, pois o amor de Cristo nos constrange. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Presta atenção, pois o amor de Cristo nos constrange. Gente, essa palavra constrange aqui, que nos prende, nos mantém unidos, nos segura firmes. Nós podemos dizer assim, que por causa da manifestação do amor de Cristo em nós e através de nós somos condicionados a uma vida de transformação, a uma vida de fé. Você entende? Não é algo que naturalmente eu processo, é algo que Ele processa em mim. Por isso que Paulo disse com muita propriedade, pela fé vocês estão de pé. Porque a fé, ela manifesta o poder de Deus que te capacita e te sustenta para caminhar. Não é? Ele diz, então, se um morreu por todo, logo todos morreram. E isso é legal, porque o primeiro ponto, fui crucificado com Cristo, tem que ser a tua realidade. Você tem que anular esse velho ser que às vezes buzina na tua cabeça e diz que não tem jeito, que não dá. Guarde essa frase aí no teu coração. Como é que um sistema, como é que o mundo, como é que o inferno pode matar aquele que já morreu? Como é que podem tirar a vida de alguém que já entregou a vida? Não dá para roubar a vida. Jesus disse que o ladrão não virá se não for para matar, roubar e destruir. Mas como roubar alguém que já entregou tudo? Como matar alguém que já morreu? Como destruir alguém que em Cristo Jesus, naquela cruz, a Bíblia diz que Cristo destruiu o corpo do pecado, para que nós andemos em novidade de vida. O ladrão não tem efeito, o inferno não tem efeito sobre a tua vida quando você entende esse primeiro princípio. Fui crucificado com Cristo. Segundo princípio, não é? Segundo a expressão de Paulo no verso de Gálatas, assim já não sou eu quem vive. Já não é você quem vive. Repete comigo, já não sou eu quem vive. Presta atenção, já não é você quem vive. Verso número 15, ele diz, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha só, gente, olha a importância de você ter no teu coração
e na tua mente essa certeza de que já não é você quem vive, não é? Mas o próximo passo é você saber que Cristo, o terceiro passo, né, é você saber que Cristo vive em você. Anule esse velho homem. Paulo diz assim: faça morrer a velha criatura. Como é que eu faço morrer? Simplesmente eu achar que ele está morto? Não, é quando você entende que Cristo morreu por você. A morte que você tinha que morrer, ele morreu. O pecado que você tinha que levar, ele levou. O sofrimento que você tinha que passar, ele passou. A dor que você merecia, ele sofreu. O castigo que era para você foi colocado sobre ele. Então Cristo morreu por mim. Portanto, já não sou eu quem vive. Já não é você quem vive. Anule essa velha vida que era escrava do pecado, que andava debaixo da podridão desse sistema falido e fracassado, onde ele impunha limites sobre os filhos de Deus. Como é que nós temos vivido muitas vezes como seres humanos? Limitados. Mas quando você entende que Cristo vive em você, cara, isso é sobrenatural, porque não houve limites para Cristo. A Bíblia diz que ele venceu a morte, ele suportou a cruz, ele venceu o pecado, ele venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia. Tudo isso por você, para você. Diga aleluia por isso. Isso é bom. Não é? O quarto ponto. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Como condenar, presta atenção, como condenar alguém que vive a vida do justo? Jesus era justo? Eu creio que você afirmou aí que sim. Jesus continua sendo justo? Eu creio que você afirmou que sim. Paulo diz assim: a vida que eu vivo agora no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, você é justo não porque você acertou, mas porque Cristo te justificou. Ele levou a tua injustiça e te atribuiu a justiça dele. É por isso que você é justo. Essa era a força que emanava dentro de Paulo, a certeza de uma justificação, para que ele pudesse continuar avançando e se levantar todos os dias na mesma posição de fé, sabendo que a vida que agora ele vive pela fé em Jesus Cristo. E agora essa vida ela é poderosa para vencer com você e por você qualquer obstáculo, né? Romanos 6, 7, 8, capítulo 6, verso 7 e verso 8 diz assim: pois quem morreu foi justificado do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Você morreu com Cristo? Então você está justificado do pecado. Ora, se morremos, o verso 8, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Você morreu com Cristo, está justificado do pecado. Você morreu com Cristo, então você está vivendo com ele. E ele está vivendo com você. Essa é a certeza. De repente você diz: pastor, eu não estou sentindo isso. Não é um sentimento, nós não andamos pelo que sentimos, nós andamos pelo que acreditamos. Por isso que o tema da nossa mensagem é o passo a passo da fé. Não é o passo a passo do sentimento. Não é o passo a passo das minhas emoções, não é o passo a passo do meu sentir na pele, não, é o passo a passo da fé. Se você morreu com ele, então você vive com ele, ele vive contigo. Essa é uma realidade, né? Você está justificado do pecado. O quinto e último ponto. Ele me amou e se entregou por mim. Olha que legal, gente. Não fui eu e você que o amamos. Ele nos amou. Ele te amou e se entregou por você. Foi ele quem decidiu. Foi ele quem se despiu da sua glória e veio ao teu encontro. Isso chama-se amor. Talvez você valorize alguém que enfrenta uma tempestade para te beneficiar de alguma forma. Talvez você valorize o teu marido, a tua esposa, o teu filho, os teus pais, que fizeram algum tipo de sacrifício por você, para que você estudasse, para que você tivesse uma vida melhor,
para que você hoje tivesse uma estrutura legal funcionando. Talvez você diga, caramba, essa pessoa fez isso porque me amou. Eu quero te dizer que Jesus fez isso porque Ele te amou. Porque Ele te amou. João 3,16, o verso mais simples da Bíblia e mais claro do que esse, não é difícil, né? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós falamos de crer, nós falamos do verbo que dá origem à palavra fé. Porque a palavra fé é um substantivo desse verbo crer. Todo aquele que nele crê. Você crê em Jesus Cristo? Você crê em Deus? Você crê que Cristo morreu no teu lugar? Você crê que Ele deu a vida sem precisar pagar qualquer erro por Ele mesmo? Que Ele estava morrendo naquela cruz em teu lugar? Que Ele estava levando os teus pecados? As tuas doenças? As tuas misérias? As tuas falências? A tua angústia? Essa depressão? Você entende? Se você crê nisso, é exatamente o que vai se manifestar na tua vida. Se você crê, isso torna-se a tua realidade. É isso que você tem que fazer. Isso é andar pela fé, não é? Segundo Coríntios, capítulo 5, verso de número 21, diz assim, olha, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou o pecado Jesus, Deus coloca sobre ele os nossos pecados, ele não tinha pecado para si mesmo, ou por ele praticado. Os pecados que ele levou naquela cruz eram os nossos. A tortura que ele sofreu era a tortura que eu e você merecíamos. Não é? Para que ele fez isso? Para que em Jesus você fosse feito justiça de Deus. Você, diante de Deus, você está justificado. Agora, você se mova com esse entendimento, que você é justificado por Deus. Quando você entende isso, quando isso clareia no teu coração, você pode dizer assim, olha, eu vivo, estou vivendo inteiramente, pastor. Naquilo que eu tenho entendimento, estou vivendo pela fé. Sabe o que é legal, gente? Porque a gente vai crescendo, estamos crescendo todos os dias, não é? Todos os dias a gente está crescendo e recebendo muitas coisas de Deus. Mas tem uma coisa que é legal. Vamos imaginar que a fé, no final, no seu ápice, vamos pegar um número, ela é 100%, não é? No seu ápice. Se você estiver andando pela fé, ainda que seja apenas 5% dessa porção, se você estiver andando pela fé, você está feliz, como se estivesse andando com toda a fé do mundo. Se você estiver andando pela fé com 10% e está vivendo pela fé, você é feliz, como se você já estivesse operando 100%. Por quê? Você está operando o seu 100%. Isso é legal. Então, eu te convido a não desanimar. Eu quero que você entenda isso, que aquilo que você ainda hoje não opera por meio da fé, aquilo que ainda não chegou, porque talvez o inferno disse que você não teve fé para alcançar, eu digo para você que isso é apenas o agora. O seu futuro será cada vez melhor, cada vez maior. Continue operando a fé, não retroceda, não volte para trás, vá para frente, porque isso é fé. A fé é o firme fundamento. A fé é a certeza. A fé é a substância. A fé é a base, é a plataforma firme que te impulsiona para cima. É pela fé que você está de pé. Por isso, não desista. Deus é contigo. Amém? Um abração. Seja abençoados, né? E eu quero te convidar, gente, aí, antes de sair dessa mensagem, dê um like aí, né? Dê um like, compartilhe esse link, mande para alguém, convide alguém para participar com você. Semana que vem, na próxima quarta-feira, nós estaremos aí falando de novo desse passo a passo da fé, não é? Para a gente estar aprendendo, amadurecendo. Vou trazer mais algumas coisas, não é? Algumas coisas simples para rechear o teu coração e você poder caminhar aí sabendo que Deus te ama demais e Ele te deu uma ferramenta que você, se você colocar ela em prática,
você vai sair do outro lado, com certeza, em vitória. Amém? Vamos orar, vamos fazer uma oração. Pai, Deus de paz e de amor, nós oramos a Ti e te agradecemos por esse momento. Eu me conecto agora com meus irmãos que estão do outro lado, que estão recebendo aí essa mensagem. Senhor, quer seja hoje ou daqui a um mês, um ano, não importa o tempo, nós sabemos que a Tua palavra ela é sempre atual, ela está sempre sendo renovada, Pai, nos corações, que essa pessoa seja tocada, que ela seja envolvida por este espírito de fé e ela compreenda que ela foi, Senhor, cadastrada através do sangue de Jesus para fazer parte dessa família maravilhosa, que é a família dos Teus filhos, do Teu justo. Em nome de Jesus, eu abençoo o Teu povo e te dou toda a honra e toda a glória. Amém e graças a Deus. Sejam abençoados, um abraço, até a nossa próxima.